encerrada a leitura do material, a palavra está livre aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Lembro os senhores vereadores que os temas discutidos na tribuna devem apenas versar sobre as matérias do expediente. O tempo, conforme preceitua o artigo 94, inciso 2 do regimento interno, é de 5 minutos. Passo a convocação para o primeiro secretário. Vereador Edmércio Michelete Diniz. Vereador Gustavo Ricardo de Oliveira. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador Iranima Claribiazotti. Vereador Mauro Guerra. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Vereador Lorival Tomé. Vamos lá, então. Antes da ordem do dia, vamos à apreciação da emenda em pauta. Emenda número 12, 2013, modificativa ao projeto de lei de número 96, 2013, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A emenda está em debate? Com a palavra a vereadora Edmércia Michelete Diniz. Senhor presidente, vereadores, público presente, internautas. A comissão fez 3 mudanças aqui na lei do sossego público. O artigo 6º e o 12 em relação à competência. Aqui estava sendo falado que quem era competente para determinar alvará, certidão de tratamento acústico, seria a Secretaria do Meio Ambiente. Porém, o Legislativo não pode atribuir competência ao Executivo. Então, nós estamos deixando para o Executivo decidir qual órgão ficará responsável. E a segunda alteração, que é o artigo 15, em relação à multa. Aqui falava R$500. Com o tempo, esses R$500 acaba se tornando mínimo. Então, nós já mudamos para as unidades fiscais, UFMs, né? Para que no futuro não precise voltar para a Câmara e alterar a quantia desse valor de multa para quem não cumprir a lei. Então, essas 3 mudanças já foram feitas na Comissão de Justiça e Redação através do presidente, e do Avelino e meu. Obrigada. Bom, senhora vereadora, foi muito bom ter explicado, né? E é real, né? A gente até não se ateve a isso, mas a Comissão de Justiça e Redação brilhantemente detectou essas falhas no projeto. A primeira delas era uma invasão de competência, né? Os poderes são autônomos, tá? E todos têm o seu poder, mas são autônomos. Então, você interferir numa gestão pública não é certo, isso é até proibido pela Constituição Federal, né? No entanto, a participação da Câmara é mediante fiscalização, requerimentos, indicações, né, sugestões, bem como também na parte deliberativa, que é através da aprovação dos projetos de lei apresentados pelo Executivo. Então, perfeita essa atualização, corrigiu aí um erro, né, que a gente acabou cometendo sem poder perceber, e a emenda também do artigo 15, nada mais do que criar um indexador permanente, né, para que não sofra aí as intempéries de uma inflação, né? Dizem que não tem, mas que tem, né? Então a gente tem que se preparar para isso. A emenda está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, declaro aprovado por maioria, com discussão, a emenda de número 12, 2013, modificativa ao projeto de lei de número 96, 2013. Iniciaremos agora, então, a ordem do dia. Passaremos, então, à votação do projeto de lei de número 96, 2013, emendado, né, senhores? De autoria dos vereadores Carlos Augusto Biela, Lorival Tomé da Silva e Edmércio Michelete Diniz, que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e sossego público, no âmbito do município de Itápolis. Os pareceres foram exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Gustavo Ricardo de Oliveira.
Boa noite, presidente, vereadores, público presente. Eu tenho eu até acho que o teor do projeto, ele é um âmbito até de uma lei federal que já é aprovado, mas no nosso município de Itápolis, a gente tem que levar em consideração que muitos jovens da nossa sociedade, eles não têm nenhum tipo de lazer, cultura, e muitas vezes fica à mercê aí do Estado. Eu quero fazer um posicionamento aqui contra o projeto, e só uma ideia para vocês. Esse projeto vai resbalar diretamente nos jovens, diretamente. Não sou favorável também a nenhum tipo de exagero sonoro, concordo plenamente, eu acho que o bom senso tem que ser cabível em qualquer âmbito. Mas até quando a gente vai deixar de pensar nos nossos jovens? Até quando o Estado vai ser negligente com os nossos jovens? Eles são o futuro da nossa sociedade. Minha boa noite. Agradeço a todos. Com a palavra o vereador Mauro Guerra. Senhor presidente, caros companheiros, público aqui presente, com relação a esse projeto sobre o sossego público, esse projeto ele é complicado, hein? É complicado, eu já disse isso aqui uma vez, que essa questão dos decibéis aí possíveis para que o pessoal possa organizar uma festa, até dentro de casa, aí, uma festa de aniversário, de repente, bota lá um DJ lá, pega um vizinho meio contrariado da vida, ele vai complicar. Eu vejo muita dificuldade no que tange a questão da fiscalização com relação a esse projeto. Eu volto a repetir, a prefeitura adquiriu, anos atrás aí, um desses aparelhos de decibéis aí para medir som, e qualquer ruído ele fica doidão. Então eu não sei se seria de bom tamanho até, de repente, que a gente tivesse acesso antes de votar o projeto, para ver o que significa esses 85 decibéis no período diurno, depois vai diminuindo aí no período noturno, porque nós temos aí, citou bem o vereador Gustavo Oliveira, não sou favorável a atrapalhar a vida de ninguém, não sou louco de que a cidade deva viver de barulheira e perturbando o sossego alheio. Isso não é legal, isso não pode, já tem lei para isso. Mas qualquer um vai ter ali uma música ao vivo lá numa das lanchonetes que faz aí, esse percentual que está sendo dado aqui, ele vai buscar lá do outro lado da cidade. Isso aí vocês podem ter certeza, principalmente conforme vai caindo a noitada, ele vai piorando e vai trazendo uma série de problemas. Então eu gostaria de fazer um alerta nesse sentido. Depois que tiver votado, aprovado, aí quem é que vai fiscalizar? Vai virar uma farra, porque todo mundo vai se achar no direito de entrar com um pedido para quem for de competência para fiscalizar isso aí, e eu sinto problema. A população tem sim direito de viver em paz, não concordar com o barulho do vizinho, do som, do carro de som, da banda que vai tocar, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Depois que fizer a lei, ou senta em cima dela e finge que não existiu, ou vai ter que fiscalizar. E eu vejo isso com muito temor. Nós tivemos uma experiência na época, tinha uns forró aí na cidade, hoje nem tem mais esse tipo de evento aí dentro da cidade, a maioria é feito fora da zona urbana, e onde ia pegava. Aqui foi citado quando tiver festejos natalinos, carnaval, passagem de ano, mas uma própria
Se fizer um show lá na Faíta, a cidade inteira tem direito de ir lá cobrar e entrar com o pedido que está perturbando o som. Então eu vejo com muita precaução essa questão desse projeto, porque ele traz temor, porque depois pode virar uma ciranda aí que ninguém vai conseguir segurar essa questão de ver esses decibéis aí, onde é que vai rolar. A cidade não pode parar, nós temos que continuar tocando o barco, ver uma maneira que isso não venha perturbar a população, mas também não podemos dar um chega junto aí e não poder fazer mais nada no município, porque o som está alto, o som está excessivo. Isso é um perigo, na minha opinião. Muito obrigado. Mais algum vereador? Dorival Tomé, fica à vontade. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e os internautas. O Mauro, Gustavo, eu vou falar para vocês que eu concordo em parte, sim, que existe coisa, mas para isso foi feita a emenda no projeto, para quando tem essas festas e eventos especiais, que se tire o alvará. Então, através desse alvará fiscalizador, a população, se tiver nas festas esses alvarás, eles têm que se entender que foi adquirido através da vigilância, através da Secretaria do Meio Ambiente, né, que vai fiscalizar também isso daí. Então eu entendo, para isso foi criada a emenda. Então eu sou favorável no projeto da Lei de Sossego Público, que eu entendo, eu acho que o jovem precisa de lazer, mas não é esse tipo de lazer. Ao meu ver, não. Porque tem pessoas que têm o respeito para usar o som e tem outros que não têm. No meu ponto de vista, eu acho que precisa se dar o respeito. Eu ando pela cidade, eu vou em alguns bares, eu vejo uma falta de desrespeito. Concordo com eventos, mas já que tem a emenda, vai ter os eventos e vai estar aí para todo mundo. Fez o evento, consegue se alvará e a festa vai acontecer. Então, eu sou favorável no projeto, eu entendo isso. Como colocou a emenda, eu friso mais uma vez. Alvará? Tem. Conseguiu alvará, a população vai entender também. Eu concordo com festa, mas precisamos ter esse certo cuidado também em pensar na qualidade do dia de amanhã também. Obrigado. Com a palavra, vereadora Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, eu quero dizer que a polêmica desse projeto é grande, né? E é para isso que nós estamos aqui. Nós temos que, muitas vezes, às vezes, para defender o interesse de um segmento de sociedade, você contraria outros. Agora, nós precisamos entender que nós vivemos em sociedade e o direito de um termina onde começa o direito do outro. Eu acho que todo mundo tem direito de fazer festa, todo mundo tem direito de ouvir som, mas nós precisamos respeitar também as outras pessoas que não estão envolvidas nessas festas, né? Então, a questão do barulho é muito difícil, às vezes, para uma família que tem uma pessoa doente, que tem uma criança pequena, e às vezes do lado de casa monta um bar que faz barulho excessivo e a pessoa não tem onde reclamar, né? E o incômodo é verdadeiro. Eu acho que pode causar, eu concordo com o Gustavo, que pode causar um choque entre os jovens da nossa cidade. Acredito que os nossos jovens precisam também de lazer, de cultura, de espaço, né, para os seus divertimentos, mas eu também acredito que o direito de outras pessoas precisam ser respeitados. Nós precisamos lutar pelo direito do entretenimento, do lazer dos jovens, mas nós precisamos zelar pelo sossego da nossa sociedade, e como nós vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, nós precisamos estabelecer algumas regras que regulam essa relação social. Portanto, essa questão do som, eu fui presidente do Conselho de Segurança durante um período, e a maior reclamação que nós temos da sociedade, e que nós tínhamos da polícia também, era a questão do barulho. A polícia recebia muitas reclamações de que tinha barulho, mas a polícia não tinha nenhum instrumento para poder atuar, para poder garantir o direito do sossego de outro cidadão.
Então, eu queria dizer para os senhores que, na minha opinião, eu sou favorável ao projeto. Eu acho que nós temos que aprovar o projeto, ver como que as coisas vão se dar e podemos ir ajustando essa lei. Essa lei ela não é permanente, ela não vai durar a vida inteira, ela não é estática, não é que não pode ser mexida. Nós vamos ter que ir adequando isso. Acho que o Poder Legislativo, seja através dos vereadores aqui presentes hoje ou de outros vereadores que virão depois, terão que ir adequando essa lei para que atenda à necessidade e o interesse de todo o segmento social. Mas, nesse momento, eu acredito que nós deveríamos aprovar esse projeto para ir acompanhando isso e ver onde que a gente vai, como que a gente vai regular essa situação. Porque nós não podemos proibir de tudo, mas também não podemos deixar as coisas abertas de todas as maneiras e o incômodo de algumas pessoas que têm nos procurado a polícia. Se nós procurarmos a delegacia, nós temos inúmeros boletins de ocorrência de famílias que reclamam de som alto, né? De estabelecimentos, de abuso de som de veículos, carros volantes pelas ruas. Então, eu quero parabenizar os autores do projeto e dizer que o meu voto é favorável ao projeto. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora de Mércia, minha querida Diniz. Senhor presidente, vereadores, público presente, internautas. Eu também respeito a opinião tanto do Mauro como do Gustavo, mas concordo que nós temos que quem não está participando dessas festas, dos shows, também tem o direito de ficar em casa, dormindo e tendo sossego. E foi bem lembrado que o Avelino colocou que a polícia chegava no estabelecimento, pedia para baixar o som e não tinha nenhum respaldo. Eu já tinha um projeto que foi aprovado esse ano da propaganda volante. O Tomé fez um do sossego público. Esse projeto está englobando tudo, que inclusive foi até a Polícia Militar, né, senhor presidente, que solicitou, que já está sendo feito esse projeto praticamente no estado todo, e está inclusive autorizando o 190 para que a sociedade possa fazer a ligação, não precisa se identificar nada, e também o 156 da Prefeitura Municipal. Então, agora, nós vamos ter esse respaldo, tanto da polícia, que vai ter como aplicar ou a multa, ou enfim, exigir que o proprietário siga as normas, e também que nós podemos mudar. Se tiver muito abaixo do limite, quando eu fiz o projeto da propaganda volante, os decibéis eram 70. Já chegou agora a 65, abaixou um pouco. Então, nós não podemos deixar um projeto que, num futuro aí próximo, a maioria vai ter problema de audição. Então, nós temos que verificar isso, dá para se divertir, dá para curtir, dá para o show, e principalmente, num evento maior, é só solicitar o alvará que vai ser dado. Obrigada. Bom, senhores vereadores, eu vou tentar ser breve em relação a esse projeto. Eu gostaria só de dizer, o Avelino explanou muito bem o seu posicionamento, a vereadora de Mércia também, e o vereador também, Tomé, expressou. Faço referência também ao pronunciamento do vereador Mauro, do vereador Gustavo também, que tem um condão de defesa, que tem uma certa preocupação. E como bem disse o Avelino, nós estamos aqui para discutir isso. Então é salutar que vocês tragam para a gente esses elementos para que a gente possa subsidiar, né, até os nossos próprios pronunciamentos em relação a esse projeto. É um projeto polêmico, sem sombra de dúvida. Só que eu justifico a criação dele de forma tranquila e clara. O sossego público ele é defeso na Constituição Federal no seu artigo 225. Pode-se considerar também a polícia sonora pode ser doméstica, ela pode ser urbana, como ela pode ser também industrial ou no próprio trabalho. É complicado isso. Eu trabalho na área previdenciária, o meu escritório trabalha nessa área,
E a gente percebe que uma das causas para que se adquira o tal do período especial em condições especiais, né? Quando o trabalhador trabalha em condições especiais, e o ruído é uma delas. E é responsável pelo maior número de revisões de benefício hoje. E a própria legislação, no seu histórico, ela foi se adaptando aos decibéis. Hoje, se você trabalha numa empresa e tiver acima de 85 decibéis, você está trabalhando em condições especiais, em condições de insalubridade, em condições perigosas à sua própria saúde. Mesmo utilizando os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos em relação ao ruído, e a legislação é clara quanto a isso, os tribunais são claros quanto a isso, mesmo com a proteção individual, elas causam dano. Então, para você ver, né, a proteção individual ela é feita para minimizar o impacto do ruído. E, na realidade, ela não elimina o problema de saúde que tem. Se o sossego público ele é garantido na Constituição, cabe ao Estado a defesa do cidadão. É o Estado que tem que criar legislações para que isso ocorra. Nós temos duas, a Constituição Federal, e temos também o nosso Código de Postura. Só que o nosso Código de Postura, ele trata o sossego público de forma genérica, né? Então, quando é de forma genérica, não é claro, então há necessidade de nós temos uma lei regulamentadora, nós temos que regulamentar isso no nosso município. E isso é extremamente importante para que ocorra. Como bem disse a vereadora Edmésia, nós já discutimos esse projeto de forma dividida e menos intensa. E o projeto foi aprovado por unanimidade, ambos os projetos. Só que nós entendemos que seria melhor fazer um projeto um pouco mais complexo e unir essas duas situações, que é a propaganda volante e o sossego público. Na realidade, a propaganda volante alta, ela atrapalha o sossego público. Bem disse o vereador Avelino, de forma sábia mesmo, o direito de um termina onde começa o do outro. O que eu quero dizer com isso? Se essa é uma necessidade do Estado, a intervenção para a garantia da soberania da nossa Constituição Federal, então o Estado tem que intervir. Por que isso? Porque a partir do momento em que existe mais de uma pessoa habitando no planeta ou qualquer lugar, é necessário um conjunto de leis que passam a reger a relação entre elas, para que existam o tal do limite. Infelizmente, a gente pode perceber hoje muitas críticas. Não tem limite mais. Não existe mais respeito. E nós temos que respeitar. Quando existem interesses em conflito, ou na realidade um conflito de interesses, neste caso entre parte da juventude e a sociedade como um todo, nós partimos para um princípio simples. Indúbio pro società. O que eu quero dizer com isso? Quando existe dúvida nesse conflito de interesses, nós temos que lutar a favor o quê? Da sociedade. Então a sociedade impera. Nós vivemos uma democracia, a maioria vence. O lar é o asilo inviolável. Se eu tenho uma casa, é o meu lar, é o meu asilo. Ali é o local em que eu vivo com a minha família. Ali, naquele local, eu quero paz. Eu quero viver tranquilamente. E é verdade o que o vereador Avelino falou, muitas residências, existem pessoas de idade, graças a Deus, a expectativa de vida no nosso país está aumentando, graças a Deus. E nós não podemos, diante do interesse de uma pequena parcela da sociedade, ou de uma parcela, pisarmos em cima da necessidade das pessoas de idade, dos nossos idosos, que construíram essa sociedade e merecem paz, pelo menos no final de sua vida, nos últimos anos. Entendemos que os jovens têm muito mais tempo para viver e eles vão atingir essa idade também. E os problemas de saúde ocorrem. Quando você tem uma idade tenra, a poluição sonora não te incomoda tanto quanto você vai crescendo, ela é gradativa. Quanto maior a idade, maior o incômodo. E nós temos que respeitar toda a sociedade, respeitar também os nossos idosos. Quanto à questão da fiscalização, nós tivemos aqui um cidadão, que todos conhecem, chama-se Celso Zílio. Ele trouxe para a Câmara Municipal, doou 1 decibelímetro. Nós encaminhamos à Prefeitura Municipal, então nós temos essa possibilidade de poder fazer isso. A Polícia Militar efetivamente não tem subsídios, mas agora tem, para poder fiscalizar isso.
Então, eu entendo que a vida é uma constante mudança, né? Então a gente tem que mudar. E talvez essa mudança pode parecer um pouco agressiva, mas não é. Ela pode mudar o comportamento, fazer com que as pessoas respeitem o limite das outras, com que nós encontramos formas mais sadias de nos divertir. Senão nossos jovens de amanhã serão surdos, ou terão deficiência auditiva. Então em tudo isso existe um limite. E esse limite tem que ser respeitado por toda a sociedade. Existe, como o vereador Tomé também falou, em casos de eventos, em casos de shows, por exemplo, vamos supor, a questão da AIA, existe a possibilidade de um alvará, é um pouco maior. Então eu ouvi muitas críticas, sim, e 100% delas foram referentes a pessoas que apoiaram esse projeto, né? Então são questões, mas eu acho briosa e eu acho extremamente oportuna a colocação feita pelo vereador Mauro e pelo vereador Gustavo. Então a gente tem aqui também criar subsídios para que a gente possa fazer com que os nossos jovens tenham como se divertir. E o divertimento dos nossos jovens também não são só através de sons altos, de música. Existem outras formas também para que os jovens possam se divertir. Isso depende da gente, infelizmente, criarmos os limites para que a gente possa ter uma sociedade respeitosa, uma sociedade justa e democrática, onde todas as pessoas têm os seus direitos adquiridos efetivamente respeitados. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por maioria o projeto, com discussão, o projeto de lei de número 96/2013. Passaremos agora ao projeto de lei de número 102/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a doação de veículo à APAI. Pareceres exalados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 102/2013. Está vendo? Se todos os projetos fossem como esse, né, seria muito mais tranquilo. Mas, infelizmente, a nossa tarefa é um pouco mais árdua, né? Está sobre nossas mãos a criação de leis que regulamentem a relação entre os nossos cidadãos. Então, a gente muitas vezes tem que ser um pouco mais... a discussão é interessante, né? Eu gosto também. Passaremos agora à apreciação do projeto de decreto legislativo número 05/2013, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre a concessão de homenagem de honra ao mérito à Escola Estadual Professor Júlio Ascânio Malé, pela comemoração de seu centenário. Os pareceres foram exalados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Irani Monclair Biasotti. Presidente, vereadores, internautas presentes. O meu comentário é sobre o centenário da Escola Júlio Ascânio Malé, onde eu fiz o meu 4º ano primário dessa escola. A minha professora foi a dona Nicolina Pero Rondelli, excelente professora. Dona Cida Marconi, também já falecida, também foi professora minha dessa escola. Então, a lembrança é muito grande dessa escola, o qual eu cursei meu 4º ano primário. E hoje, nesse ano, está completando seu centenário, 100 anos de existência. Meus parabéns a todos diretores, professoras e funcionários que passaram por essa administração e pela Neuzinha Tambarucci, atual diretora, e todos os funcionários que estão atuando nesse momento. Eu quero parabenizá-los por esse evento, por essa excelente instituição educativa que aí está. Eu acho que é merecido esse projeto e eles merecem o nosso apoio e o nosso aplauso. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Alguém mais? Tá. Não, você vai falar agora?
Pode falar. Senhor presidente, senhores vereadores, o Avelino falou muito bem da escola Moraes Barro. Eu estudei nela também. Morava ali no sítio do Gil Brusque. Não é da Moraes? Oh, desculpa aí. Perdão. Júlia Ascânio Malé. Eu morava ali no Gil Brusque. É que eu li uma parte ali do mar. Morava ali no Gil Brusque. E eu estudava aí também. Vinha a pé dali até a escola. E fiz o estudo ali de 1 ano, 2º ano. E na época, a minha professora se chamava Ruth Zuliane Biela. Foi minha professora do 2º ano. Então eu lembro, tenho boa recordação da escola. A caminhada era longa de lá aqui, mas eu acho que é uma honraria bastante justa que essa escola merece. Estudei nela e eu acho que a minha filha vai vir aí também mais para frente. Então, eu sou favorável a essa honraria à escola. Obrigado. Com a palavra a vereadora Edmércio Miquelete Diniz. Senhor presidente, vereadores, público presente, internautas. Não tem como a gente não ficar feliz com uma homenagem dessa de um centenário, né? Eu estudei aí só 1 ano com a dona Ineizinha, que todo mundo conhece, a dona Ineizinha Ramalho, e tive o prazer de dar aula aí, substituindo uma professora no início que eu comecei a dar aula, uns 3, 4 anos. É uma escola maravilhosa, sem comentários e mais justa homenagem não tem, né? Então, acredito que não tem ninguém que não vá votar e acho que a cidade toda deveria estar participando da sessão solene no dia que vai ser 4 de outubro, né? Então, até gostaria de estar convidando a população para participar, porque acredito que a maioria passou por essa escola aí. Obrigada. Bom, acho que as colocações foram todas oportunas, né? Mesmo no Moraes Barros também é uma escola de muito respeito na nossa cidade, assim como é o Vale de Gentil. Agora, o Júlio Ascânio Malé também fez parte da vida de todo mundo. Se é uma escola centenária, não tenha dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. A cartilha Caminho Suave, que foi a que eu tive no meu 1º ano de escola, eu fiz aqui o 1º ano. O pré também eu acabei fazendo aqui nesse colégio. Logicamente, homenagear todos os professores seria impossível que nós tivéssemos a possibilidade de falar aqui nessa sessão que participaram da construção, né, de uma sociedade formada por pessoas com boa educação, com respeito. E o próprio prédio, né, da escola com seus porões que tinham ali. Quando eu fiz o Jardim da Infância, o pré-primário, na época era de madeira, ficava no centro, onde tem perto de uma cantina. Então eu tive, a minha primeira participação em escola foi ali, né, a minha professora foi a dona Olafina, né, casada, a esposa do Acácio, que foi nosso prefeito aqui. A minha professora de 1º ano foi a dona Yolanda Escaramuça, né, a qual eu tenho uma lembrança muito clara e muito gostosa disso. Então, e a gente vê que as nossas escolas são centenárias, elas acompanham na realidade o desenvolvimento do município, né? Não podemos esquecer também que 50, 60 anos atrás existiam as escolas municipais também. Itápolis é muito rica nisso. Todos os bairros têm escolas, né? Os distritos, né? Você pega o São Lourenço, o Leiteiro, são prédios maravilhosos, né? que fazem parte da história do nosso município. Mas eu só queria dizer que tem uma coisa, tem algo mágico e misterioso do Júlio Ascânio Malé que a gente nunca mais vai poder ter. E que a gente tinha acesso a isso. Eu falo do pé de jatubá. Então, infelizmente, né, eu cansei de comer jatubá, que era uma fruta difícil de se engolir, né? Era seca, mas parece que a fruta do pé de jatubá que tinha aqui, ela era doce como mel, né? Então, eu vou sentir muita falta também do nosso pé de jatubá que marcou história, né? Então, a gente fazia leitura do meu pé de laranja lima,
Eu acho que alguém deveria escrever o livro, né? O Nosso Pé de Jatubá, que seria assim algo de extrema importância. Então, uma homenagem justíssima. Estão todos convidados à sessão solene que vai ter no dia 4, né? Acho que 8 horas da noite, né? Às 7h30 da noite, para a gente poder homenagear essa escola maravilhosa aí que faz parte da história dos nossos pais, alguns dos nossos avós e talvez não dos nossos filhos, né? Eu não tive esse prazer porque meu filho não mora em Itápolis, mas se morasse eu ficaria muito feliz de poder vir buscá-lo ou trazê-lo nesse prédio que só me traz boas lembranças. O decreto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado com discussão, declaro aprovado com homenagens, né, o projeto de decreto legislativo número 5/2013. Senhores vereadores, eu gostaria de constar aos senhores vereadores que por um lapso, né, deixou de entrar em pauta um projeto que cria, de autoria da vereadora de Mércia, né, o projeto de lei de número 88/2013, que institui o Dia Municipal do Rock and Roll e dá outras providências. Não precisa interromper? Perfeito. Então, eu gostaria de constar aos senhores vereadores se nós podemos votar esse projeto, porque os senhores vereadores já receberam esse projeto, tiveram acesso a eles anteriormente, né? Então, alguma objeção, senhores vereadores? Se todos forem, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Então, passaremos a votar o projeto de lei de número 88/2013, de autoria da vereadora de Mércia Micre Diniz, que institui o Dia Municipal do Rock and Roll e dá outras providências. Os pareceres foram exalados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra a vereadora de Mércia Micre Diniz. Senhor presidente, vereadores, público presente e internautas. Eu estou aqui apresentando esse projeto do Dia do Rock, inclusive coincidindo com o Rock in Rio, que o Flávio Moraes até me lembrou, né, Flávio? No intuito de incentivar a cultura aqui na nossa cidade. O dia 13 de julho já é conhecido como Dia Internacional do Rock. E nós pegamos, então, essa mesma data para fazer essa lei aqui específica da nossa cidade e que ela não seja esquecida e, o mais importante, que ela seja comemorada. Não adianta a gente fazer a lei se a gente não tem a comemoração ou a fiscalização dela. Então, o mais importante é que ela seja lembrada, que ela seja comemorada, principalmente para os nossos jovens. E foi escolhido o rock, que foi um ritmo que mais marcou uma geração. E até hoje, todo mundo que escuta o rock, os anos 60, todo mundo adora esse ritmo. Mas isso é incentivo a todas as manifestações culturais, como a música, teatro, a dança, enfim, tudo que a gente possa trazer para os nossos jovens, adultos, enfim, a cultura para a nossa cidade. E que seja uma crítica construtiva aí para a nossa Secretaria da Cultura, em nome até do Sérgio Covizzi, que está trabalhando bastante, ultimamente está tendo muitos teatros maravilhosos, por sinais, mas que Itápolis possa alavancar ainda mais a nossa cultura. Nós estamos passando por um momento de manifestações, mudanças e muitas pessoas pedindo, e hoje eu peço aqui com esse projeto mais cultura para a nossa cidade, tendo o apoio de vocês para votar a favor e que a partir do ano que vem já seja comemorado aqui na nossa cidade o Dia do Rock, com shows, palestras, enfim, aí vai ficar a critério da nossa Secretaria da Cultura a trazer os eventos para a nossa cidade para que a gente possa aproveitar. Obrigada. Mais alguém? O nosso vocalista aqui da vereança cantou muito rock and roll, Mauro Guerra. Quem não teve a oportunidade de ouvir o Mauro Guerra cantando? Eu ouvi, Mauro. De agora. Quantos anos? Há quantos anos faz que você não toca mais, que você não canta mais, Mauro, na banda? Pouco tempo.
4 anos então, mas já está viva na nossa memória, né? Só para lembrar, o rock and roll também fez parte da minha formação, né? Quando eu cresci ouvindo rock and roll, MPB, e a gente acompanhando a evolução do rock and roll, a gente pode ver que o rock and roll participou e ele foi um formador de opiniões, né? Que eram pessoas revolucionárias, que eram letras contestativas, não era eu ouço hoje muitas letras apelativas, né? A mulher sendo vista como objeto, né? O desrespeito à própria sociedade, apologia ao crime, você vê o tal do funk de ostentação, o funk que ostenta o crime também. Então, na época não existia muito isso, né? E o próprio Gabeira disse que nos anos 60, a sociedade, os jovens tinham um motivo por que lutar, né? Hoje parece-me que isso não existe mais. E o rock and roll representou muito bem isso para a história, né, da musical, principalmente até os anos 80, 90, ainda o rock and roll era quase que exclusivo. Então você não ouvia outros tipos de música nas rádios FMs se não fosse o rock and roll. Então, quer dizer, o sertanejo era restrito às AMs, né, nos programas matinais, e você tinha também circo, né, que você tinha as bandas que tocavam, Chitãozinho e Chororó, o Donizete, que eu lembro que é o que tinha, o próprio Zé Fortuna. Acho que respeitando todas as qualificações, todos os tipos de música, todas as formas de expressão, a música é uma linguagem universal e muitas vezes o que diferencia uma da outra é a qualidade das suas letras, né? Aquilo que ela pode passar. E a música, ela é acessível. A música, ela é acessível. Então todos ouvem, muitas vezes é uma forma de você fazer com que as pessoas tenham acesso a isso. Itápolis hoje, graças a Deus, tem o grupo do Marcelo também, que fez rock and roll. Tem também o Lucas Milani, que tem uma banda de rock and roll também, que acho que é uma das poucas bandas aqui. Eu não sei se tem mais alguma, além dessa. Como? Charneca Maldita, temos a Charneca Maldita, Lucas Milani, o Lilito, Dutrinha. Então, quer dizer, existem ainda alguns heróis, né, que se habilitam a fazer esse tipo de som, e graças a Deus a gente não faz com que isso morra, né? Não deixa com que isso ocorra. Essas pessoas trazem para a gente a oitiva de músicas interessantes dos anos 80, dos anos 70, né, que a gente pode ver que acompanhar em relação a isso, né? Toda essa origem e formação do rock and roll, né, que fez parte de todo mundo. Então é um projeto fantástico, é uma forma de a gente homenagear, que muitos jovens criticam que nós não temos um festival, um evento de rock and roll no nosso município, né? E efetivamente a própria Secretaria de Cultura deveria colocar na sua agenda cultural, vamos supor, a Semana do Rock, o Dia do Rock. O filho do Alfredo, que é o Lucas Milani, né? Então ele tem a banda dele, não é? Que é uma banda que toca fora do estado também, não é isso? Então, quer dizer, são alguns heróis que ainda estão aqui e têm a coragem de poder divulgar esse tipo de som, né? O que é o rock and roll, essa qualidade musical que pra gente é pertinente. O que a gente ouve até no Facebook, quer dizer, algumas músicas que muitos colocam ali dos anos 80, Ira, Capital Inicial, Muzak, você começa a ver uma quartela, RPM. Então existem números. O Traje Rigor, que já veio tocar aqui. Eu, particularmente, quando fui presidente da AIA, nos 2 anos, eu trouxe o Ira e o outro ano eu trouxe o Capital Inicial, né, que foram eventos maravilhosos. Aí tinham as bandas que originaram isso, que eram as bandas internacionais. Mas nós tínhamos bandas nacionais muito boas, em termos de rock and roll, até de todos os estilos rock, desde do rock mais tranquilo até o rock mais pesado, né? Então é uma forma de você homenagear. Então fica como sugestão isso, não sei quem pediu na tribuna, que a gente possa aí indicar para que tenha essa noite do rock, ou a semana do rock, ou o festival do rock, em 2 ou 3 dias na Faíta aí, respeitando-se os decibéis, né, desta lei que vai estar em vigor, para com alvará especial. Então a gente pode ter essa implantação desta semana ou de um festival de rock and roll. Então aí, parabéns, vereador de Mércia, e parabéns a todos os heróis itapolitanos que fazem do rock and roll um meio de vida, e muito mais do que isso, que fazem com que o rock and roll ainda exista no nosso município, faz com que o rock ainda faça parte da vida deles, né? Dessas pessoas. Então fica meu abraço a todas essas bandas que aqui esteve, e a homenagem desta Casa de Leis, para que eles continuem aí heroicamente lutando para que o rock and roll continue sendo ouvido na nossa cidade. Passaremos... não, temos que votar, né? O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem.
Declaro aprovado por unanimidade, com elogios, né, com homenagens, o projeto de lei de número 88 de 2013. Passaremos agora à apreciação dos requerimentos deliberativos que estão na ordem do dia. Requerimento 38 de 2013, de autoria do vereador Gustavo Ricardo de Oliveira, trata-se de envio de documentos. O requerimento está em debate. Com a palavra o vereador Gustavo Ricardo de Oliveira. Gente, hoje eu não estou muito bem, eu peço desculpas a vocês, tá? Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, público presente. Bom, esse requerimento aqui que eu fiz é um requerimento de envio do contrato com os novos médicos que foram contratados aí para participar do plantão do hospital. Mandei um ofício tentando pedir essa documentação. Amigavelmente, não obtive resposta. Então fica outra pergunta aí para a sociedade. O porquê será que eles não me entregaram o contrato? Alguma coisa tem. Boa noite. Mais alguém? Podemos passar a votação? O requerimento está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade com discussão o requerimento de número 38 de 2013. Passaremos agora à apreciação do requerimento de número 39 de 2013, de autoria do vereador Avelino Antônio da Cunha. Prestação de informações e envio de documentos. O requerimento está em debate? Está em votação? Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade sem discussão o requerimento de número 39 de 2013. Passaremos agora à apreciação da moção de número 09/2013, de autoria do presidente da Câmara, Carlos Augusto Biela, que é uma moção de aplauso ao grupo da rede social Facebook, denominado Acorda Itápolis. Eu gostaria de convidar os vereadores que gostariam de assinar esse requerimento conjunto comigo. Todos os vereadores gostariam de assinar esse requerimento comigo? Tá, então esse requerimento agora não é de minha autoria, é de autoria de toda a Casa de Leis. Não que isso faça alguma diferença, mas eu acho que é de extrema importância que todos os vereadores reconheçam esse trabalho todo desenvolvido. A moção está em debate, então vou reiniciar. Passaremos agora à moção de número 09/2013, de autoria de todos os vereadores dessa Casa de Leis. A moção está em debate? Bom, então eu vou falar, tá? Bom, gente, o que me levou à apresentação desse requerimento, dessa moção, né, na realidade, de aplauso. Eu sou uma pessoa suscetível a críticas, eu adoro crítica. Eu adoro poder ter que discutir, que eu digo não discussão de briga, mas dentro do princípio da dialética, né, a conversa. Ouvir a opinião das pessoas. Eu nunca me senti rei, nunca me senti dono da verdade. Muito pelo contrário. Eu acredito nas minhas ideias e as defendo. Porém, eu, diferentemente de algumas pessoas, eu respeito a posição adversa. Que é uma das linhas de atuação minha, sempre foi assim, respeito. Posso não comungar, mas respeito. Assim como todos os vereadores aqui dessa Casa de Leis respeitam a opinião de todas as pessoas. A forma com que esse grupo é coordenado, como chama isso? Mediador, né? A forma com que esse grupo é mediado me agrada muito, né? Não porque fazem elogios, muito diferente disso. Eu recebo algumas críticas. Mas porque ele abre para que todas as pessoas com opiniões divergentes possam se manifestar. E muitas vezes reprimem algumas ofensas e agressões pessoais. O grupo bem disse, nós estamos aqui, né, para criticar. Eu vi uma matéria, acho que foi do Carlos, se não me falha a memória, quem foi? Nós estamos aqui para criticar a atuação parlamentar, a atuação dos agentes políticos, dos secretários, e todos nós temos a obrigação de aceitar todas as críticas e acolher todas as críticas. Então, a forma com que isso é conduzido me agrada muito. Porque ela sempre procura, ela sempre determina que qualquer pessoa possa se manifestar, sem ataques pessoais, sem ataques dirigidos à pessoa, porque nós somos
agentes políticos e somos cidadãos também. Nós somos pais de família, nós somos trabalhadores, como todos são. A nossa atuação parlamentar, ela é suscetível de crítica, sim. E nós a aceitamos muito bem. Eu, particularmente, sempre aceito isso. Então fica aqui o meu respeito, o meu carinho. Eu não sei se eu posso falar o nome dos mediadores. Posso? Posso, Sandra? Posso falar o nome? Então, quer dizer, a gente quer ter sempre a possibilidade de não dizer, agora sempre pedindo autorização. Então aí, fica aqui meu carinho especial a Sandra Bibi e ao Carlos. E ao Paulo Eduardo Ribeiro Braulino. É uma pessoa que me critica também, mas nós nunca discutimos, né, Paulinho? Muito pelo contrário. Então eu sempre aceito esse tipo de crítica. Então fica aqui meu carinho aos 3 mediadores ali. Vamos aqui especialmente na única mulher que está entre os 2 homens, muito bem protegida e merecido que isso ocorra, que é a nossa querida Sandra. Então fica meu abraço a Sandra, ao Carlos Carvalho Júnior e ao Paulo Eduardo Ribeiro Paulino pela forma com que conduzem essa discussão que é muito salutar e muito importante. Então, parabéns a vocês e torço também para que todos os grupos também se posicionem dessa forma. Continue criticando, porque toda crítica construtiva, ela nos dá alicerce para que a gente possa construir o nosso mandato de forma satisfatória, para que todos os nossos atos sejam pensados. E isso é muito importante. Então fica que também eu transfiro todo o carinho ao grupo de olho na Câmara, também é isso? Que é um grupo mais novo, mais recente. Então que tem essa forma de condução também, e que todos conduzem dessa forma. Eu acho muito interessante que esses grupos existam, e que esses grupos continuem cobrando, discutindo e trazendo até a gente subsídios, porque muitos de vocês não só me cobram, mas muitos de vocês me trazem, né, Carlos, algum material importante para que a gente possa aqui utilizar nessa Casa de Leis. Então, esta foi uma homenagem ao site de vocês, mas foi também uma homenagem à democracia e à cidadania. O projeto está... Obrigado. A moção está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, com homenagens, a moção de número 09/2013. Determino a continuidade dos trâmites legislativos às proposições. Encerrada a ordem do dia, para quem gosta de discussão, né, vereador? Tem início a explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato. Eu passo a palavra ao vereador, primeiro secretário Vanderlei, para que ele faça a chamada dos vereadores. Obrigado. Com a palavra, vereador Imerson Miquelete Diniz. Com a palavra, vereador Gustavo Ricardo de Oliveira. Boa noite, presidente, público presente, outros vereadores. Acho que hoje a sessão foi muito prestativa e muito produtiva também, mas eu queria vir aqui falar. Amanhã a gente tem uma inauguração no Distrito de Nova América, queria convidar a todos. É um centro de inclusão digital. Eu acho que isso vai favorecer muita gente de Nova América que não tem acesso à internet. A internet de banda larga lá é um caos, é uma dificuldade muito grande, e através desse centro vai trazer muitos benefícios para os moradores de Nova América. Fica aqui minha boa noite para vocês e obrigado por vocês terem comparecido. Muito obrigado. Com a palavra, vereador José Aparecido da Silva. Com a palavra, vereador Aníbal Clair Biasotti. Presidente, vereadores, internautas presentes. Eu quero, mais uma vez, fazer um breve comentário sobre o primeiro jantar de solidariedade da Santa Casa, que foi uma organização da Prefeitura Municipal de Itápolis, da Câmara Municipal de Itápolis, jornal Folha de Itápolis, nosso grande amigo que está aqui, Walter Campos, e da Santa Casa. Quando nós começamos na organização desse jantar,
eu tive um grande cuidado, uma grande preocupação na organização do jantar e na prestação de contas. Eu fiz questão que essa prestação de contas, centavos por centavos, fosse feita através dos funcionários da diretoria desse Poder Legislativo, para que não houvesse questionamentos. Foi um jantar organizado num tempo muito curto, praticamente 60 dias. Fui um dos organizadores do jantar. Não organizei sozinho e não sou o dono do jantar. Apenas sou um vereador e um organizador do jantar. Foram 2 meses de muito trabalho, de reuniões semanais na Câmara, onde estavam vereadores, o Walter Campos, o seu Pedro da Santa Casa. Todas as semanas nós nos reuníamos 1 vez ou 2 vezes por semana para que esse jantar acontecesse. Foi um jantar que os convites tiveram um custo de R$500 para 2 pessoas. A gente sabe que é difícil, nós hoje estamos vivendo tempos difíceis, de crise. Poucas pessoas dispõem de R$500 para um jantar. Mas tivemos a felicidade de vender 220 convites. E um convite avulso no valor de R$80. Eu, Irani Biasotti, quando comecei o trabalho, comecei na venda dos convites. A gente sabe que é difícil a venda de qualquer convite. Imagine R$500. No final do jantar, eu conseguia vender 50 convites. Eu vendi 50 convites, Irani Biasotti. A Prefeitura Municipal, nós tivemos aí 48 funcionários da Santa Casa, são simples funcionários que não ganham muito, adquiriram seus convites e parcelaram em 5 meses, sacrificaram parte do seu salário para ajudar a Santa Casa, pensando no próximo e manter a nossa Santa Casa de portas abertas. Parabéns a esses funcionários que são humildes e tiveram essa atitude de grandeza e de gratidão em ajudar a Santa Casa. E estão pagando esses R$100 mensais, que irão pagar até o mês de dezembro. No final desse jantar, só recebemos elogios, porque o jantar foi um sucesso, foi um jantar de alto nível. Mesmo as pessoas que não puderam, que não tiveram a oportunidade de estar presente nesse jantar, também nos parabenizaram e nos elogiaram. No meio desse caminho, um mês antes do jantar, do evento, 15 dias, eu imaginava, se o nosso jantar der R$30 mil de lucro, eu estou feliz, estou satisfeito, estamos somando. Mas, graças a todas as pessoas que se comoveram, que nos ajudaram voluntariamente, nós conseguimos uma renda de R$51 mil, dos R$51.250,15 líquidos para Santa Casa. Que ótimo! Me surpreendeu, foi além da expectativa das pessoas que trabalharam e quiseram que esse jantar acontecesse. Nós estamos somando, não estamos subtraindo. O trabalho foi limpo, foi sério. E o balancete está aqui, desse Poder Legislativo, que temos um presidente aqui, que é nossa testemunha. Eu pediria algum tempo para concluir o assunto. Posso? O nosso presidente está aqui, acompanhou todo o balancete, que é muito sério. Eu peço às pessoas aí que estão desinformadas, que estão questionando, que venha até esse Poder Legislativo e que pegue o balancete que eu tenho aqui. O balancete é a forma de pagamento que até dezembro a Santa Casa irá receber R$51.250,15.
Agora, o que me surpreendeu, uma matéria que foi publicada ontem, aqui pelo Face, pelo grupo Acorda Itápolis, que diz o seguinte: Rodrigo e Thaís, vocês viram que o dinheiro do jantar promovido pelo vereador Irani Biasotti não foi repassado para a Santa Casa e ainda disseram que vão parcelar em 5 vezes? Ou seja, 5 vezes de 10 mil reais. Coitados dos funcionários, administração péssima, administração de péssima qualidade e vereador de 5ª categoria. Posso dizer que essa matéria está aqui, ó, é a dona Sandra Bibi, com todo o respeito da senhora, que a senhora está presente nessa sessão. Eu peço à senhora que venha à Câmara e pega todo esse controle, porque o que está aqui não é verdadeiro. Eu acho que quando a senhora publicou essa matéria, a senhora não deveria ter toda a informação verdadeira. Então a senhora se dirige à diretoria da Santa Casa e pega a informação correta. Agora, quanto a essa atitude, eu quero deixar aqui, esse programa está sendo gravado, eu quero deixar a população a julgar a matéria que a senhora publicou aqui, a atitude da senhora. Eu não condeno e não julgo ninguém. Eu agradeço a todo mundo que me ajudou nesse jantar e que fez com que esse jantar acontecesse. Quero que me critique sim, e que me chame de vereador de 5ª, de 6ª, de 10ª qualidade, por essa causa, por cada jantar que a gente organiza, com grande trabalho, com grande esforço, coloquei uma parte de dinheiro meu para ajudar esse jantar. Não estou cobrando, fiz com carinho, fiz com amor. O Walter Campos publicou em todas as edições, folhas inteiras, gratuitamente, e pessoas trabalharam voluntariamente para que esse jantar acontecesse, e que deixou R$ 51.250,15. Meu muito obrigado, e agradeço aí a atenção de todos, e peço desculpa por minha expressão, mas tenho certeza que esse trabalho foi limpo, sério, e foi feito com muito amor e com carinho, e que somamos R$ 51.250,15 para a Santa Casa. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Mauro. Senhor presidente, caros companheiros, pessoal que está nos acompanhando aí via internet também, público aqui presente, só queria dizer ao vereador Irani Biasotti que realmente é assim, quem faz, geralmente botou a cara, leva umas porradas. Fica tranquilo que a população reconhece, o Irani é um cara sério, firme, e teve gente do seu lado aí, de muita capacidade com relação a essa questão desse jantar beneficente aí para a Santa Casa. Eu quero só ressaltar algumas coisas aqui. Na próxima sexta-feira nós vamos ter a inauguração lá da terceira idade, denominada Otávio Guarda. Foi uma solicitação deste vereador, eu fico muito contente, que é uma família muito tradicional e que teve a aceitação total aqui da Câmara de Vereadores. Então, na sexta-feira, a terceira idade remodelada vai estar sendo entregue à população, e eu estou registrando também o fato de que a denominação vem de uma indicação deste vereador. Na próxima segunda-feira, programado para as 10 horas da manhã, eu estaria acompanhando o Vignoli, hoje não mais deputado, mas ainda dando uma sequência em alguns trabalhos. Saiu uma verba de R$50 mil para a PAI aqui de nossa cidade, para comprar alguns equipamentos. Já falei com o Joãozinho, segunda-feira a gente vai estar lá. Se algum vereador queira comparecer também, é meramente uma questão de marcar uma presença ali e registrar esse fato da APAI de nossa cidade estar recebendo aí esses R$50 mil para aquisição de equipamentos. Com relação ao dia do rock,
até foi citado aí no final, né? Tomar cuidado agora, porque não pode ser um rock pesado, porque senão não vai sair o alvará, né? Vamos ter que fazer os alvarás especiais, sem dúvida alguma. É importante, eu citei aqui o fato de que a gente tem que tomar muito cuidado no aspecto de não deixar realmente a prefeitura já tem suas burocracias para alvará. Se eles fizerem mais a questão mais burocrática ainda, aí complica. Mas a gente citava algumas bandas aí, alguns jovens que tocaram rock. Eu não sei se foi citado o João Reis, que continua firme, viu? E continua fazendo aí o seu som aí, fez Araraquara esses dias, banda, né? Trilha. O Rega, Soneca. O Rega, Soneca, parabéns, mano. A coisa é pesada. Eu quero mais uma vez saudar o Alfredinho Milani, sempre foi um cara muito ligado à minha pessoa. Está meio distante, mas vamos se aproximar de novo. Sempre vivemos muito junto. E o Lucas tem muita qualidade aí do rock mais atual, moçada jovem aí, e que a gente precisa criar alguns fatos também na cidade para dar uma alegrada no ambiente. Vamos, Fredinho, vamos fazer alguma coisa para dar uma agitada no pedaço aí, é sempre muito importante, né? Eu gostaria de dizer também, mais uma vez agradecer a compreensão da Câmara de Vereadores aí, puxou essa sessão para essa quarta-feira, agradecer ao presidente e todos os vereadores também. Eu gostaria de deixar à disposição, pedir inclusive para que a nossa secretaria da Câmara, mais trabalho, viu, Gleice, para você aí, para toda a turma aí, o Flávio, toda a galerinha aí, o Cleiton, o Marcelo, aí todo o pessoal, que eu estou abrindo. Eu acho que já estamos aí no mês 9 praticamente, já desenvolveu bem o trabalho. Eu estou colocando à disposição aí 9 dias de programação no período da manhã, das 8h30 às 9 horas, para os 9 vereadores. Inclusive eu vou estar junto também nessa aí, né? Então faça uma escala para o Avelino, para o Irani, para o Lé, para o Gustavo, para a Edmércia, para o Tomé, para o Guto, para o Vanderlei, uma meia hora ali para falar sobre assuntos principais, o tema que quiser usar ali, se o Flávio quiser inclusive conduzir para o assunto, senão o próprio locutor da rádio que vai estar apresentando lá. Eu gostaria de colocar à disposição dos senhores vereadores. Eu acho que a necessidade de chegar um pouco mais na população, e não vou nesse momento aqui, a gente tem algumas divergências políticas e de ideias, né, políticas, quando falo em política são ideias, mas sem nenhuma censura, sem nenhuma restrição, colocar à disposição dos vereadores. Aproveitem bem esse espaço, vai ficar por conta da Câmara de fazer aí uma escala nesse sentido aí para poder fazer com que o pessoal fale. Muito obrigado a todos aí. Com a palavra, vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente que nos acompanha pela internet, eu quero, nesse momento, chamar a nossa atenção com relação à questão da Santa Casa. Santa Casa foi assunto aqui já de uma fala do Gustavo, de uma fala do Irani. E nós estamos vivendo uma situação muito complicada na Santa Casa. E aí às vezes, algumas pessoas dizem que eu fico fazendo crítica ao governo, perseguindo o governo. Isso não é verdade. Não perseguição, mas crítica verdadeira. E eu quero fazer uma crítica ao governo, ao chefe do executivo nesse momento. Porque o que nós estamos vivendo na Santa Casa de Misericórdia do município de Itápolis é uma tamanha irresponsabilidade de gestão do governo municipal. Não é admissível que nós, cidadãos itapolitanos, acompanhamos essa situação calado, sem nos expressar, sem se revoltar com aquilo que está acontecendo. Muitos de nós, talvez, muitos itapolitanos, talvez não está dando a importância merecida para a questão Santa Casa. Vamos dar sim a hora que nós chegarmos lá e precisarmos da Santa Casa. Aí nós vamos saber a irresponsabilidade e a incompetência que o governo municipal está tendo na gestão da Santa Casa.
Há um discurso paralelo que dizem que não é de responsabilidade do governo. É de responsabilidade do governo municipal. A Santa Casa está sob intervenção, o administrador da Santa Casa que está lá está sobre cargo de confiança do governo, é sobre a Secretaria de Saúde que está a responsabilidade da Santa Casa hoje. O governo tem dito que não é verdade que está fechando a UTI. Se não está fechando a UTI, pergunto, por que nós não temos médico de plantão na UTI? Por que nós temos? Acompanhamos agora no último final de semana uma matéria de uma filha reclamando que perdeu a mãe por falta de UTI, porque teve que encontrar UTI em outro município. Nós não temos os médicos de Itápolis dando plantão na Santa Casa, nem os plantão à distância, nem o plantão do PA, nem o plantão do pronto-socorro. Segundo a administração da Santa Casa, em conversas que nós tivemos com o senhor Pedro, ele nos dizia que os médicos de Itápolis estavam cobrando valores acima do que os médicos de fora estavam cobrando. Não é verdadeiro. Mentira, porque os médicos de fora estão ganhando mais do que cobravam, do que estavam ganhando os médicos do nosso município. Então, eu não sei, mas gostaria de saber, e acho que toda a população merece saber, o que o governo pretende fazer com a Santa Casa, ou por que não faz o que precisa ser feito. No início desse mês, nós aprovamos aqui R$400 mil num orçamento de 3.600.000, que foi repassado para a Santa Casa, que estava no orçamento 3.600.000, nós repassamos mais R$400 mil, que restaram 200 mil. Nós já alertamos o governo que há necessidade urgente de capitanear recurso dentro da pasta da saúde, em outros programas, ou, se não, fora da pasta da saúde, em outras secretarias e outras pastas, para formar recurso para a Santa Casa, para nós terminarmos o ano, porque esse mês nós não vamos ter dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Nós estamos com fundo de garantia atrasado, previdência salarial, previdência atrasada, 13º de 2012 não foram pagos, os médicos estão sem receber. Há 5 meses, os médicos estão sem receber. Então, nós não podemos, tivemos uma tentativa de fazer uma audiência pública para dar oportunidade para o governo, explicar para a sociedade, explicar para nós o que estava acontecendo, que o governo fugiu, se furtou da oportunidade de explicar para a sociedade o que ele quer fazer com a Santa Casa. Resumindo o que nós estamos vivendo, é um desrespeito à vida, o que nós estamos vivendo na Santa Casa. E nós não podemos se calar, nós temos que questionar, nós temos que cobrar, nós temos que exigir do governo municipal que tome uma providência o mais rápido possível, para que a gente selecione, resolva ou amenizamos o problema da Santa Casa, porque ela não pode ficar na situação que está. A Santa Casa hoje está com as portas abertas, mas eu posso dizer para os senhores, ela está praticamente falida. Ela está sem condição de trabalhar, sem condição de atender. Se algum de nós, ou qualquer itapolitano, tiver um problema, como teve a mãe daquela pessoa que deu uma entrevista para o jornal no final de semana, cair na Santa Casa, precisar da UTI, nós vamos depender de UTI de outros municípios, porque Itápolis, a nossa UTI só tem a porta aberta, mas nós não temos profissional que atende. Então, é extremamente importante, só para me encerrar, presidente, um minuto. É extremamente importante que essa casa, que esse poder, cobre do executivo que dê solução, ou pelo menos explicação, pelo que está acontecendo na Santa Casa. Nós temos um requerimento que foi aprovado na última sessão, para a gente realizar uma audiência pública e convocar a Secretaria da Saúde e o administrador da Santa Casa. Nós vivemos hoje num mar de mentira com relação à Santa Casa, porque o governo mente, e mente muito. E a mentira está colada na irresponsabilidade, na incompetência, posso dizer, da administração da nossa Santa Casa. Eu queria pedir desculpa aos ouvintes pelas palavras pronunciadas por mim, mas eu não encontro outras palavras para explicar ou para me pronunciar com relação à atitude que o governo tem tido com a Santa Casa. E digo aos senhores, para me finalizar,
questão da Santa Casa não é apenas responsabilidade do governo, porque quando o governo falha, passa a ser responsabilidade deste poder a cobrar o poder executivo na execução das suas obrigações. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Lorival Tomé. Senhor presidente, senhores vereadores, público, internautas, bastante crítica, bastante construtiva as críticas. Eu acho que o Avelino falou bastante justo e a gente tem que cobrar mesmo nessa questão saúde, não é brincadeira. Mas eu vou falar de outros trabalhos que esse vereador faz, né? Um pouco divulgado e falado. Eu fiz algumas indicações recentemente, há uns tempos atrás, sobre ruas para pavimentação do Jardim Silveira. E essa foi atendida já está concluída mais uma parte lá da Rua do Silveira, que liga a avenida ali próximo ao cemitério, né? E outro sobre o secretário de Serviços Públicos, o senhor Alex Avance, que também tem feito inúmeros tapa-buraco, vários moradores procuram e eu tenho corrido atrás, tenho pedido às pessoas e falo com o Alex e quem no setor competente da secretaria que está ocupando. Então tem sido feito, o alemão também, que tem feito a parte de pintura de faixa de pedestre segurança, e fiz várias indicações e tem sido atendida. Eu fico bastante contente, eu acho que tem que ser assim, tem que ter união de trabalho. É assim que a cidade cresce, ao meu ver. Outra questão que eu quero deixar aqui, é uma questão simples, mas eu acho que eu tenho que falar. Esse vereador tem respeito a todas as pessoas e não critica ninguém. Então, para essas pessoas que sejam do bem, que só fale bem. Por isso eu não critico ninguém, só falo bem de todo mundo. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Excelentíssimos senhores vereadores, público aqui presente, na pessoa de quem saúdo a Sandra Bibi, público que nos acompanha pelas ondas da internet, eu saio hoje feliz desta sessão da Câmara Municipal de Itápolis. Hoje nós tratamos de mais variados assuntos, nós discutimos os mais variados assuntos referentes aos interesses da nossa sociedade. Todas as discussões que visam a busca de uma sociedade mais justa e democrática. Nós tratamos de saúde pública, nós tratamos hoje de sossego público, nós tratamos hoje de requerimentos referentes à fiscalização, nós tratamos também hoje de política cultural, com a criação do Dia Municipal do Rock and Roll. Nós tratamos aqui também do direito de manifestação, e onde nós, vereadores, eu disse, temos que estar abertos às críticas, que é a moção de aplauso ao grupo Acorda Itápolis. Então, um assunto extremamente importante, que nós tenhamos a consciência e a humildade de saber entender as críticas. Isso eu acho que é construtivo. Isso eu costumo fazer muito bem. Então, eu recebi inúmeras críticas, né? E eu estava pensando comigo, né, referente à crítica pela crítica. Né? Essa é cruel, a mais cruel de todas. Eu recebi muitas dessas críticas pela minha posição e pelo apoio que eu tenho ao governo, né? Então eu sempre fiquei tranquilo. Então eu procurava sempre entender o anseio, a dor e a insatisfação da sociedade, porque o que geram muitas dessas críticas são isso, normalmente as críticas construtivas, e essas críticas recaem sobre nós, vereadores, a maioria delas. Não tenho dúvida disso. Eu recebi inúmeras críticas pessoais, né? Eu cheguei à conclusão de que se as pessoas que me criticaram pessoalmente dessem R$10 para a Santa Casa a cada crítica que fizessem, eu acho que a Santa Casa hoje não teria dívida. E, no entanto, eu estou vivo. Eu estou em pé. Porque eu tenho a livre convicção e consciência de que as pessoas não querem que eu vote, muitas pessoas não querem que eu vote igual a elas, não querem que eu pense como elas.
Na realidade, o que elas cobram de mim e dos senhores vereadores também é que nós expliquemos o porquê, é que nós prestemos contas e justifiquemos os nossos votos e as nossas posições. Então isso para mim é salutar, é super necessário. Isso para mim é salutar. Eu tenho debates políticos muitas vezes com o Avelino, mas não é nada pessoal. O Avelino quer o mesmo que eu, que a nossa cidade melhore. Então eu não vou criticar a pessoa dele por ele pensar diferente de mim. Muito pelo contrário, tá? Mas a sociedade sim tem esse direito de me questionar e de me cobrar. Por que eu agi desta forma? E é por isso que os nossos atos devem sempre ser regidos pela clareza, pelo conhecimento, pelo embasamento de tudo aquilo que a gente aprendeu, a nossa ideologia, aquilo que a gente trouxe do dia a dia. Então eu peço aos senhores que nós tenhamos compreensão e carinho, e que nós saibamos entender um pouco a insatisfação da sociedade. Essa insatisfação é histórica. E infelizmente nós, este mandato, não vamos conseguir resolver todos os problemas da sociedade. Mas nós temos coragem de pelo menos tentar. Todos nós temos limitações. E eu já ouvi críticas à limitação de algum vereador. Isso me doeu bastante. Hoje, todo e qualquer vereador que aqui está, se for formado ou não, se tiver faculdade ou não deve ser questionado por esse motivo. Não deve ser atacado por esse motivo. Porque a nossa Constituição determina que todos podem ser candidatos. Então, se alguém está aqui, é porque a lei assim o permitiu. É porque a sociedade, a própria legislação, ela não quer fazer diferenças entre as pessoas. A sociedade quer que nós tratemos todos de forma igualitária. Todo mundo tem direito de estar aqui para representar uma determinada parte da sociedade. Toda a sociedade tem direito de criticar o trabalho parlamentar. Mas desde que seja necessário, sim, em críticas, como disse o Carlos, construtivas, que façam com que nós melhoremos. Não as críticas que parecem do quanto pior, melhor. Aquelas críticas que criticam e parece que no fundo muitas pessoas têm a satisfação de ver que as coisas não deem certo, para poder atribuir a nós a culpa disso. Essa é mais uma das missões que nós temos aqui. Agora, o outro tópico ao qual nós falamos aqui foi também uma homenagem a uma instituição de ensino centenária. Falamos sobre educação. E falamos também aqui sobre política social. No que diz respeito à doação do poder público de um veículo à APAE. Então essa Casa de Leis é salutar. Nós, vereadores, não deveremos pensar assim: se o projeto é bom, eu voto a favor; se for contra, eu voto contra. É um discurso furado. Você tem que ter consciência daquilo que você vota. Muitas vezes um projeto que parece ser bonitinho, ele pode não ser bonitinho. Muitas vezes um projeto que parece ser ruim, ele não é ruim. Por quê? Porque todas as pessoas são diferentes e não pensam de forma igual. Aí é que está a democracia. A eleição existe para isso. Todos que querem ser candidatos e que preenchem os requisitos têm condições de ser candidatos. Porque todos querem a mesma coisa. Todos nós queremos a mesma coisa, que é uma cidade mais justa, melhor. As brigas políticas devem acabar no final das eleições, porque nós temos que respeitar a maioria. E desta forma, devemos respeitar o quê? A democracia, a cidadania. Sabemos entender as posições favoráveis e as posições contrárias. Porque desta forma, nós estaremos crescendo. E desta forma, a cidade vai estar crescendo com projetos bons, com projetos de extrema importância, com projetos sociais, com projetos que levem a esse desenvolvimento que todos nós queremos. Convido também Vossas Excelências para as audiências públicas no dia 27 de setembro de 2013, nos seguintes horários. 9h30, avaliar gastos da saúde no segundo quadrimestre de 2013.
às 10 horas, avaliar metas fiscais do segundo quadrimestre de 2013. Às 10h30, elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2014. Às 11 horas, elaboração da Lei Orçamentária Anual, LUA, para 2014. Então, essas audiências públicas são de muita importância para nós, vereadores. Não só para nós, mas como toda a sociedade. Então, eu peço aqui que todos os grupos convidem a sociedade para que possam vir aqui discutir. Tá, gente? Discutir com a gente, em audiência pública, esses temas que são de extrema importância, que é a elaboração do orçamento do ano que vem. Elaboração das diretrizes para 2014 também, que é a LDO. E avaliar as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2013. Nós vamos estar avaliando as metas, se elas foram cumpridas ou não. Então é importante que todos vocês venham até aqui, nessa audiência pública, e convoquem o máximo de pessoas possíveis para poder participar desses assuntos, que são muito importantes na questão orçamentária. De como o dinheiro será gasto, de que forma ele será gasto, quanto a Câmara vai ter de repasse, o que nós vamos gastar com cultura. Senhor vereador Avelino, o que nós vamos gastar com a saúde, com as instituições. A data, dia 27 de setembro de 2013. Vocês querem que eu repita os horários? Então, no dia 27 de setembro de 2013, convido toda a sociedade para que compareça nessa Casa de Leis para a audiência pública que vai tratar dos mais variados assuntos. Dentre eles, avaliar os gastos da saúde no segundo quadrimestre. Avaliar metas fiscais do segundo quadrimestre de 2013. Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a elaboração da Lei Orçamentária Anual, os gastos de 2014. Tá? Como o município deve gastar esses dinheiros. Convoco também Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de outubro, às 19h30. Aviso, no dia 4 de outubro, às 19h30, a Câmara Municipal se reunirá para homenagear a Escola Malé, pelo seu centenário. Todos estão convidados. Nada mais havendo para se tratar, feliz, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. E agradeço a todos os vereadores.